Muito bem, mais uma vez a gente se reúne para que possamos estudar o livro dos médiuns. A gente está estudando a primeira parte do livro dos médiuns, como nós já citamos. Tem duas partes. A primeira são as noções preliminares, que são importantes para que a gente possa entender, ou vamos entender como Kardec quis demonstrar para a gente, ou informar a gente, o que levava as pessoas, a partir do momento que tinham conhecimento dessas mesas girantes, das manifestações espíritas, ou espirituais, né? Ou dos espíritos, os fenômenos. Então, ele viu uma série de comportamentos, né? E estamos tratando justamente dos sistemas, que é o capítulo 4. Os itens que nós vamos estudar hoje, do 43 ao 45. Né? Então, nós vimos alguns tipos de sistemas que ele citou, né? E os primeiros 4 sistemas são aquele de negação. Simplesmente as pessoas não aceitam e pronto. Outros já começam a aceitar, né? E outros tentam explicar o que está acontecendo. Então, nós estamos agora buscando conhecer um pouco a respeito das explicações como as pessoas estão explicando isso que está vendo, que está acontecendo. Então, tem o sistema do reflexo. O que nós vamos entender isso aí? O reflexo que ele está falando é aquele de quando algo passa, uma luz, por exemplo, ela vai e reflete. É nisso que está falando. E não o reflexo nosso de resposta quando a gente recebe um estímulo, né? Então, é esse reflexo que ele vai estar falando. Então, reconhecida a ação inteligente, restava saber, então, tem uma ação inteligente, está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa lógica por trás disso, inteligente. Restava saber qual seria a fonte dessa inteligência. Então, aí eles estão tentando explicar. Então, o sistema de reflexo é daqueles que querem explicar o que está acontecendo. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes. Então, a memória deles, a inteligência deles, que se refletiria como a luz ou as ondas sonoras. Isso era possível e somente a experiência poderia dar a última palavra a respeito. Mas notemos, desde logo, que esse sistema se afasta completamente das ideias puramente materialistas, que eram as ideias anteriores, né? Para a inteligência dos assistentes poder reproduzir-se de maneira indireta, seria necessário admitir a existência no homem de um princípio independente do organismo. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem essa capacidade de refletir o que o grupo está pensando, que está produzindo. Então, esse homem, que não está chamando de médium, né, mas dentro daquele grupo, ele seria aquele que estaria refletindo o que os outros estão pensando, o conhecimento deles, a capacidade deles. Então, essa era a explicação. Começa aqui a desenhar a explicação, né? Ou seja, independente do organismo desse homem. Então, vem de fora. Se o pensamento manifestado fosse sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Então, se sempre fosse isso que acontecesse, pronto, acabou, está confirmado, é isso mesmo. Tem uma pessoa ali no grupo que reflete, ou mais de uma, que reflete a manifestação inteligente dos demais integrantes daquele grupo. Então, pronto. Tá? Só que, vem Kardec e fala, mas o fenômeno, mesmo assim reduzido, não seria do mais alto interesse? O pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir por movimento e ruído não seria admirável? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Espera aí, não tem só um tipo de manifestação, são várias. Que habilidade é essa que todo mundo tem que vai refletir através de uma pessoa? Então, aí não está explicando. Esse é o grande problema desse sistema de reflexo. Como explicar isso? Não haveria nisso o que
excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, eles desprezaram esse fato, eles que se esgotam na procura de uma fibra nervosa? Então, aí ele sugeriria que buscasse a curiosidade dos sábios, para que eles se ficassem curiosos para poder explicar isso, né, do ponto de vista científico, né? Falando aí dessa fibra nervosa, buscando o que está acontecendo ali. Somente a experiência, dissemos, poderia dar a última palavra sobre cada teoria, e a experiência a deu condenando-a, porque ela demonstra a cada instante, pelos fatos mais positivos, que o pensamento manifestado pode ser não só estranho aos assistentes, mas quase sempre inteiramente contrário deles. Então, ele começou a perceber isso, a experiência estava levando ele a concluir, isso já Kardec, né, contra esse sistema de reflexo, que era algo externo, que era um pensamento, que era uma inteligência, e também era estranho não somente aquela pessoa que deveria ser, que estaria refletindo o conjunto de ideias, né, ou de habilidades, né, de cada, mas não só dele, mas também de todos os demais integrantes. Então era alguém alheio a tudo isso, alguém estranho a tudo isso. Então, essas manifestações começaram a levar ele, e isso ele concluiu, e isso que ele está demonstrando aí, que não é reflexo através de uma pessoa, mas sim é algo estranho a todas as pessoas. Por quê? Porque ele fala que contradiz todas as ideias preconcebidas e desfaz todas as previsões. De fato, quando eu penso branco e me respondem preto, não posso acreditar que a resposta seja minha. Então, no meio de todo aquele grupo, havia respostas que não tinha nada a ver com o grupo, que era totalmente diferente do que eles pensavam, da capacidade que eles tinham, do conhecimento que eles tinham. Então, por isso que ele até deu o exemplo do preto e do branco. Ah, se eu estou pensando branco e vem a resposta alheia a todo mundo, vem o preto. Então, é alguma coisa totalmente fora desse grupo. Alguns se apoiam em casos de identidade entre o pensamento manifestado e dos assistentes. Mas o que é isso, mas o que é que isso prova, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência comunicante? A única coisa pode ser uma coincidência em um determinado momento. É a única coisa que prova isso. Mas ele está falando dessa inteligência comunicante, essa que está fora desse grupo. Não se pode exigir que estejam sempre em oposição. Quando numa conversação o interlocutor emite um pensamento semelhante ao vosso, direis por isso que ele o tirou de vós? Percebe? Então, quando estamos conversando com alguém, esse alguém tem um pensamento que é o mesmo ali, aquelas duas pessoas estão conversando. Uma delas está de acordo e cita o mesmo pensamento, está de acordo com ele. Significa que ele tirou da gente? Ele não pode ter a mesma opinião? Bastam alguns exemplos contrários e bem constatados para provar que essa teoria não pode ser decisiva. Então, não dá para decidir por essa teoria dos reflexos, né, o sistema de reflexo, como sendo a explicação para isso. Bom, só reforçando, cada sistema que ele apresenta, principalmente a partir desse que já não é mais de negação, é o que tenta explicar os fenômenos. Como, aliás, explicar pelo reflexo do pensamento a escrita feita por pessoas que não sabem escrever? Então, no meio daquele grupo lá, tinha gente que não sabia escrever, mas escrevia, né? Psicografava alguma coisa. Mas como é que pode? Se ela não sabe escrever, como é que ela vai poder refletir isso? As respostas do mais elevado alcance filosófico obtida através de pessoas iletradas. Devia ter uma interrogação aí. Então, tem gente que ali falava coisas que eram extremamente elevadas nas reuniões que Kardec participava
ia compilando as informações, ia juntando as informações. Então, tinha gente que dava respostas assim, fantásticas, e não tinha aquele conhecimento. E aquelas dadas a perguntas mentais ou formuladas numa língua desconhecida do médium? Então, ou ele pensava, e aí o médium respondia. Ele está tratando de médium aí, tá? Ele cita médium, mas para aqueles da teoria do reflexo, né, do sistema de reflexo, não utilizava a palavra médium. Mas aí Kardec falando isso, ele, para o conhecimento nosso, então era aquele representante daquele grupo que influenciaria sobre para acontecer as manifestações, né? Então, ele falava, ele pensava na pergunta e aí o médium respondia. Ou então ele perguntava num outro idioma que o médium não conhecia e respondia naquele idioma. E mil outros fatos que não podem deixar dúvidas quanto à independência da inteligência manifestante. A opinião contrária só pode resultar de uma deficiência de observação. Olha que interessante, deficiência de observação. Ele era bastante metódico, então ele ia aos extremos com relação à pesquisa que ele fazia, que era pesquisa por observação. Então ele ia até o momento que aquilo lá tinha uma reprodução que já não punha mais dúvida, ou impunha dúvida mais nada, ele comprovava aquilo que fazia. Então, as teorias normalmente que não são definitivas, elas podem ter essa deficiência de observação. Pessoal, aconteceu uma vez, aconteceu duas, já conclui, né? Quando que ele não, ele fazia coisa realmente metódica, né? Kardec, no caso. Se a presença de uma inteligência estranha é moralmente provada pela natureza das respostas, materialmente o é pelo fenômeno da escrita direta, ou seja, da escrita feita espontaneamente, sem caneta nem lápis, sem contato e apesar de todas as precauções tomadas para evitar qualquer armadilha, qualquer cilada, qualquer ardil. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida, logo, há mais do que uma simples ação fluídica. Então, não era só esse reflexo, tinha alguma coisa muito mais bem elaborada, tinha alguma coisa que envolvia, inclusive, essa, como ele chama aqui, de ação fluídica. Era um conjunto de coisas para se dar a manifestação. E esse sistema de reflexo é muito pobre para poder, assim, descrever, explicar essas manifestações. Além disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, independente de toda expectativa e de qualquer questão formulada, não permite que se possa tomá-lo como um reflexo do que pensam os assistentes. Então, era espontâneo e podia ser totalmente diferente daquilo que os assistentes estavam pensando, ou estavam planejando, ou estavam elaborando mentalmente. Se alguém tiver qualquer coisa, qualquer observação, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Se estiver difícil, não estiver bem explicado, porque eu posso estar falhando em alguma coisa aí que... O importante é a gente ter um bom entendimento do que a gente está tendo, porque é um assunto que Kardec fez questão de colocar na obra, e a gente faz questão de estudar, porque ele explica e nos leva também na época o que estava acontecendo. Hoje é fácil, hoje a gente não precisaria nem tá, assim, dando tanta importância para isso, porque para a gente hoje está explicado e a gente entende. Tem um médium que está sendo instrumento de um espírito, de um grupo de espíritos, para que haja uma manifestação, um fenômeno mediúnico. Então, para a gente é normal. Psicografia, quantos de nós já não leu vários ou muitos livros, ou que seja um livro de Chico Xavier?
que ele mesmo não escreveu muita coisa, podemos dizer que não escreveu nada, partindo dele. Tem algumas coisas, tem uma, por exemplo, que ele chama de... como é que era? As orações de Chico, né? As orações de Chico Xavier, que não são preces, são orações, são frases, né? Que ele foi pegando tudo, parte dele, parte do... Então, ele compôs aquele livro. Então, tem livro que a grande maioria é psicografado. Então, para a gente é normal. Foi um livro que foi escrito por um espírito através da mediunidade dele. Ninguém duvida disso. Todos nós já lemos o livro. Então, falar disso para a gente é meio que chover no molhado. Mas para Kardec, naquela época, ele estava motivando as pessoas a entenderem e explicando como as pessoas estavam explicando os fenômenos, segundo a visão deles, né? De cada um deles. Seria como eles entendiam. Como eles entenderam, exatamente. Porque cada um na sua atividade, na sua forma de ser, né? Tentou usar o conhecimento que tinha para explicar o que estava acontecendo. A gente não é louco para querer saber a resposta de tudo? Nossa, nós somos campeões nisso. A gente quer explicação para tudo. Só que não tem explicação para tudo. Ou ainda tem a explicação correta para aquilo. Ainda que a gente não tenha o domínio dela, mas tem uma explicação. Tudo tem que ter uma explicação. Senão a gente começa a acreditar em dogmas, exatamente. Não, tem que acreditar assim, pronto, acabou. Não, mas não, aceita e pronto. E nós temos que explicar tudo, temos que passar pela análise nossa, né? Mas nem tudo a gente consegue, mas tem uma explicação. Só pode não ter chegado no momento agora, mas tem. O sistema do reflexo é muito desagradável em certos casos. Quando, por exemplo, numa reunião de pessoas sérias, ocorre uma comunicação de revoltante grosseria. Então, imagina só, um grupo de pessoas está reunido, pessoas sérias, pessoas educadas, aí vem uma manifestação de um espírito extremamente grosseiro, com palavreado grosseiro, inclusive, né? Então, ele fala assim, são desagradáveis em alguns casos, se esse sistema de reflexo fosse levado a sério, se ele explicasse mesmo, né? Então, atribuí-la a um dos assistentes seria cometer uma grave indelicadeza, porque é um grupo de pessoas educadas. Como é que pessoas educadas podiam falar aquelas coisas tão grosseiras? E é provável que todos se apressassem em repudiá-la, repudiar essa reunião, né? Então, o que ele quer dizer com isso? De novo, ele está nos levando a entender que é uma entidade, que é uma fonte dessa inteligência externa a esse grupo. Não é reflexo do grupo. Não é que alguém pensou ali naquilo e aí um tomou a palavra e falou aquelas bobagens todas. Então, por aí ele explica de novo, ele está dando a entender que o sistema de reflexo não explica, não é definitivo. E aí ele fala para olhar no Livro dos Espíritos, no parágrafo 6º, da introdução. Então, é um parágrafo bastante extenso, mas eu tirei dois parágrafos, né? Na verdade, não é um parágrafo, é bastante extenso, mas eu tirei dois pontos aí que eu acho que pode nos ajudar a ilustrar o que ele estava querendo dizer. Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas, em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. Então, de novo, ele está usando o médium como essa pessoa que é o intermediário, né? Porque quem está explicando não conhece a teoria da mediunidade, né? Mas ele está usando. Então, essa pessoa que representa todos ali, todo aquele grupo que através dela reflete, né, tudo o que estão pensando. Então ele já está chamando de médium aí, mas esse grupo esses que estão explicando não saberiam, não chamariam de médium, né, seguramente. Então ele está falando, né, que
Se ele fosse a fonte dessas manifestações, em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho, refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas delas. Ué, se partiu delas, então elas saberiam, né? Mas nem sempre acontece isso, né? Há, portanto, um erro grave nessa teoria, que mais uma vez prova o perigo das conclusões prematuras. Aí ele está dando aquela dica: não vamos avaliar a coisa de forma antecipada, sem realmente buscar o perfeito entendimento, a análise daquilo. Então, se vai fazer a coisa realmente bem feita, tem que levar até o final, para que possa sair dessas conclusões prematuras, né? Que certamente serão erradas, ou podem ser erradas. Essas pessoas incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explicam-no a seu modo. Então está cheio de pessoa teorizando algo que não se conhece, né? Quando vocês imaginem, a gente, eu vou falar um pouco de uma coisa da minha infância, né? A ignorância era algo assim que a escolaridade era mínima, né? Então a ignorância ela triunfava, ela realmente fazia parte do panorama. E eu, quando criança, acreditava, porque vinha das pessoas que falavam sério, que quando chovia tinha trovões e tudo, né? Aquelas coisas. E era São Pedro que estava arrastando os móveis lá, porque tinha chuva, tudo, então ele tinha que estar, né, fazendo uma organização lá na casa dele. E a gente acreditava, porque vinha até de mais velhos aquilo. Então, o que eu queria ilustrar com isso é nessa última frase. Essas pessoas incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explicam-no a seu modo. Então, cada um tinha uma teoria para a chuva, para os trovões. Não sabiam nada de cargas elétricas, nada disso. Explicava o barulho, mas não explicava o relâmpago, né? Aquela luz que vinha, né? Então, como é que cada um explicava? À sua maneira. E até hoje é assim, em boa parte dos lugares. Felizmente, a gente tem acesso à ciência, à internet, seja o que for, a gente vai buscar a resposta correta. Então, nesse caso, as pessoas não queriam admitir intervenção dos espíritos, porque não aceitavam ou não entendiam. Então, explicava do seu jeito. Então, essa teoria, o sistema do reflexo, era algo explicado da maneira que não a intervenção dos espíritos, né? A presença dos espíritos. Agora vem um outro sistema, da alma coletiva. Nossa, cada vez mais, hoje que a gente conhece um pouco mais, né, do assunto, dá até vontade de rir um pouco, né? Tanta coisa que alma coletiva. E tem até um espírito que se manifesta, né, que ele cita aqui, que cita, até se dá um nome, que era o representante de uma alma coletiva. Então vamos lá. É uma variante do precedente, então daquele lá, do reflexo, só que agora é um grupo de almas, né? Mas identificando-se com a de muitas outras pessoas presentes ou ausentes para formar um todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada uma delas. Então, a coisa é muito mais abrangente do que aquela do grupinho que estava ali. Pode ser até gente de fora, né? Embora a brochura que expõe essa teoria se intitule A Luz, essa brochura é o livro que ele está citando aí, onde falava esse tipo de coisa, né? Pareceu-nos de um estilo bastante obscuro, ou seja, difícil de entender, não explicava nada, né? Esse livro, essa brochura. Confessamos haver compreendido pouco e só citamos para registrá-la. Ele só quis registrar isso aí. Tratam-se, aliás, de uma opinião individual, como tantas outras,
e que fez poucos adeptos. Então, pouca gente acreditava no sistema da alma coletiva. Ema Tripsé é o nome usado pelo autor desse livro para designar o ser coletivo que representa. Então, tinha um representante lá desse grupo de almas coletivas. E aí teve um livro que foi publicado aí, né? Até ele coloca lá embaixo, Comunhão, a luz do fenômeno do espírito. E trata das mesas falantes, sonâmbulos, médiuns, milagres. Magnetismo espiritual, poder da prática da fé. E aí está esse representante, né? Ema Tripsé, uma alma coletiva escrevendo por intermédio de uma prancheta. Isso em Bruxelas, no ano de 1858. Logo em seguida, a publicação do Livro dos Espíritos. Talvez nem tivesse chegado lá o Livro dos Espíritos ainda, mas já tinha uma teoria pronta, né? E a editora aí, Casa de Drevoyer, alguma coisa assim, né? Ele toma esse Ema Tripsé, ele toma por epígrafe. Não há nada oculto, ou desculpa, o sistema trata, né, dessa maneira. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Essa proposição é evidentemente falsa, pois há uma infinidade de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria o que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Então, ali ele dizia que, né, que não haveria nada que não pudesse ser revelado, né? E Kardec afirma isso, porque ele aprendeu dos espíritos durante as respostas, por intermédio das respostas que os espíritos davam. E ele falava que o momento não era de aprender, não era para ser revelado. E Kardec teve que ficar na dele lá. Por exemplo, explicar a Deus, além de causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema. Além disso, não dá para explicar mais nada. Para a gente que não entende quase nada ainda, como que a gente poderia conceber Deus? Estou dando um exemplo. E tantas outras coisas, né? Que a gente não foi dado a gente conhecer. Então, nós vamos ter que ficar na nossa aí, né? Esperando o momento certo, oportuno, da gente aprender. Mas esse espírito que Kardec não, esse representante, né? Que Kardec não concorda, ele diz que não tem nada que não possa ser, nada oculto que não venha a ser revelado. E, finalmente, esse último sistema é o sonambúlico. Bom, o sonambulismo era algo na época que era muito propagado. Então, vamos pensar que pode ser o sonambulismo. Então, é o próprio médium, a própria pessoa fazendo a manifestação acontecer. Então, Kardec diz, esse sistema teve mais partidários, mas ainda agora conta com alguns. Então, na época, quando ele escreveu esse livro, tinha muita gente que acreditava isso, né? Mas agora ainda tinha alguns, sobraram alguns ainda que achavam que aquelas manifestações eram resultado podemos chamar de manifestações sonambúlicas, né? Ou seja, a pessoa, né, em estado sonambúlico faria acontecer aquilo. Como precedente, admite que todas as comunicações inteligentes procedem da alma ou espírito do médium, então do encarnado. Tudo aquilo lá era as comunicações inteligentes, tudo vinha do próprio médium, né? Então era sonambulismo ou mediunismo, se quiser falar isso. Mas vamos usar o termo aí que ele está falando, que é o sonambulismo. É o próprio médium, a própria pessoa que manifestava aquela inteligência superior ao que era do grupo, ao que era dele próprio, que era, né? Já estudamos sobre sonambulismo no nosso estudo das segundas-feiras, né? No livro dos Espíritos. Mas para explicar como o médium pode tratar de assuntos que estão fora do seu conhecimento, em vez de considerá-lo dotado de uma alma coletiva, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve a sua inteligência.
Então, de novo, a alma coletiva não está explicando, então vamos explicar através do sonambulismo. Porque o que é? Naquele momento há uma superexcitação e as faculdades mentais deles são apuradas, são mais aguçadas. E aí exalta uma inteligência que é dele ali, né, que próprio, que está embutida nele lá, de alguma maneira. Então, também não é lá uma explicação muito adequada, porque ainda essa explicação não considera uma inteligência à parte, que é o espírito, que é um desencarnado, né? Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa. Então ele falou, bom, isso pode acontecer, mas é suficiente haver presenciado como opera a maioria dos médiuns para compreender que ela não pode resolver todos os casos, constituindo, pois, a exceção e não a regra. Então, como exceção, podia acontecer um caso de sonambulismo, mas não sempre. Não é o que acontece sempre, ou não é o que acontecia sempre. Poderia ser assim se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou estático, porque quando o sonâmbulo está no transe dele, né, na crise, como eles chamavam na época, então ele tem um ar de inspirado ou estático, que é essa aparência que ele poderia, aliás, simular perfeitamente, se quisesse representar uma farsa, uma comédia. Então ele poderia fazer de conta que está lá naquele estado sonambúlico, né? Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem a menor consciência do que obtém, sem a menor emoção, sem se preocupar com o que faz, inteiramente distraído, rindo e tratando de assuntos diversos? Então, o que ele quer dizer com isso? Só uma inteligência alheia, externa, ao grupo, ao médium, poderia estar utilizando as mãos, ou a mão do médium, escrevendo, por exemplo, e o médium conversando com outra pessoa, ou tratando de um outro assunto, ou fazendo qualquer graça, lá qualquer coisa, e não envolvido no que estava sendo escrito. Então, é isso que ele está falando, que essa é a parte que realmente consta como sendo a realidade, e não esse sistema sonambúlico. Concebe-se a excitação das ideias, mas não se compreende que ela faça escrever aquele que não sabe escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Então, percebem como a gama de fenômenos é muito grande para essas explicações atenderem, para a gente para eles chegar a um acordo e falar, não, realmente é isso, porque isso aplica-se em todos os casos. Mas não dá para aplicar em todos os casos, porque é um leque de manifestações, de tipos diferentes de manifestações. É pancada, é escrita, é a fala, é muita coisa. Veremos no curso dessa obra o que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Então, mais para frente, nós vamos ver mais a respeito disso. Mas os casos em que a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvidas a respeito. O erro da maior parte dos sistemas surgidos na origem do Espiritismo é tirar conclusões gerais e de alguns fatos isolados. O que ele quer dizer com isso? É que o estudo metódico levou ele a explicar tudo o que estava acontecendo. Então, quando a gente pega o livro dos médiuns, a gente vai ter explicação para todos os fenômenos, ainda que não estejam declaradamente demonstrados no livro dos médiuns, por similaridade, por comparação, nós vamos poder explicar o que está acontecendo, pela lógica, pela coerência, porque era impossível para ele colocar toda a gama de manifestações
espíritas ou espirituais, melhor dizendo, né? Num único livro. Impossível. Né? Aqui termina o nosso estudo de hoje. Antes da gente... bom, vamos comentar um pouco e depois eu entro numa última transparência que já é uma proposta para as próximas reuniões, né? Muito bem. Quem quiser fazer a sua consideração, explicação, dúvida, enfim. Eu gostaria, Luiz, de comentar uma parte que eu achei bem interessante. Até anotei aqui para não esquecer, que era do sistema de reflexo, né? E que a teoria seria que o médium, na verdade, ele capta, né, as percepções do ambiente, das pessoas que estão no ambiente, mas que isso seria, né, uma teoria falha, porque não é isso que realmente acontece. E aí eu pensando aqui, né, se alguém me viesse falar isso como uma explicação, para explicar que não é os espíritos, mas sim o médium, né, mentalmente consegue captar essas ideias do ambiente. Eu usaria essa mesma explicação para dizer, né, posso estar falando uma besteira muito grande, né, mas na minha cabeça me veio a seguinte lógica. Eu usaria essa mesma explicação para dizer que sim, é um sistema de reflexo, porém não para encarnados. Porque nada mais que o médium, ele reflete o sentimento do espírito, né? Ele reflete os pensamentos, o sentimento. Então, ela seria falha se eu aplicasse para encarnados, né? O que também, em certo ponto, isso também pode ser verdadeiro. Mas é o que realmente acontece. Então, eu acho interessante, se alguém viesse, né, com essa explicação, mas alguém que não acredite, né, nos espíritos, é o que eu quero dizer, né? Porque é isso que o Kardec coloca aqui, né? Essas pessoas que colocam essas teorias para provar que isso não é verdade. Então, de um todo, se você se pensar bem nessa linha de raciocínio, é mais ou menos de uma forma assim, como se diz, muito superficial numa explicação, para tentar explicar para alguém que sim, do mesmo jeito que o encarnado é uma fonte de inteligência, o desencarnado também só não tem um corpo físico, né? Então, seria também um sistema de reflexo, mas da forma contrária. Então, isso me chamou muita atenção, achei muito interessante que o grupo que tentou explicar, né, colocar essa teoria, não estaria de um todo errado, né? Só estaria equivocado nos adjetivos, vamos assim colocar, nas colocações. Então, você vê como é que são as coisas. Você falou a palavra superficial, né? Enquanto você falava, me veio uma palavra incompleta. Por quê? Porque ela explica parcialmente alguma coisa. Então, quando Kardec propôs serem espíritos, serem desencarnados, a fonte disso, então a coisa ficou completa, né? Aí era toda uma lógica, toda uma explicação que completava tudo. Então, realmente, se for pegar cada um seu sistema, pode ter até um ponto de verdade. Isso que você chamou de superficial, porque, né, não explica tudo. Né? Então, realmente é isso. Agora, a única diferença é que quando Kardec se propôs a estudar em fundo nessas teorias, ou nas práticas, ou tudo que estava acontecendo, né, e que disso surgiu a doutrina espírita, é porque ele ia a fundo e compôs de tal maneira que explicava. Então, explicava tudo. Mas você tem razão. Em algum momento, o próprio Kardec fala que parcialmente pode ser, ocasionalmente, sim, pontualmente, sim, mas não tudo. Esse era o grande problema desses sistemas. Então, o que ele estava querendo Kardec demonstrar para a gente, falou, olha, muitas teorias aconteceram, um monte de teorias, mas nenhuma delas perpetuou porque não tinha
o respaldo da observação, né, assim, do método científico, né, que ele usou. E não se explicava todos os tipos de mediunidade, né? Nós vamos ver no livro dos médiuns, a explicação que nós vamos ter a respeito da mediunidade, ela vai explicar todos os tipos de mediunidade. Tudo que, né, que até mediunidade que naquela época não se manifestou, se manifesta hoje, se explica pelo que Kardec estudou. Isso é importante. O sonambulismo, por exemplo, ele também não explica tudo. Né? Ele explica parte, unicamente daquele fenômeno, né? Do fenômeno do sonambulismo, mas não explica os outros. Acho que isso é muito importante, né? Mas foi muito bom você ter colocado isso, porque esclarece, ou evidencia, né, fica patente que fizeram a tentativa. Porque não podemos dizer que isso aí, tirando aqueles 4 casos, aqueles 4 sistemas que era negação mesmo, né, esses estão querendo explicar. Tá, tem uma boa intenção embutida aí, né? Mas não tem a verdade. Exatamente. Isso que eu ia comentar. Tirando aqueles outros 4 que negavam completamente, né? Esses tentavam por algum meio, ainda com a ciência ainda, né? Muito no começo, não tendo a ciência que nós temos hoje, né? Os instrumentos que nós temos hoje, de pesquisa de estudos, e o material que já foi desenvolvido até hoje, de alguma forma, né? Eles tentavam explicar, alguns pelos achismo, alguns pelos olhos da ciência, e eu acho que isso também ajudou Kardec, na minha opinião, acho que isso também ajudou Kardec, né, a montar um material com base nisso. Porque dentro dessas pesquisas, né, quando alguém questionava, ele tinha que ter uma resposta para aquilo, mas ele tinha que achar uma resposta válida para aquilo, né? Uma resposta com base para aquilo. Porque algumas desses pensamentos, talvez para a época, seriam pensamentos, né, assim, muito válidos. Realmente faz muito sentido pensar assim, faz muito sentido pensar assado, né? Como Tem uma existem... coisa, só abrindo um parênteses que você está falando, tem mais uma coisa também. O que os outros que têm essa resposta querem? Então, muitas vezes a gente vai atrás da resposta que nos é conveniente. A gente se lembra quando a gente estava conversando sobre presença de espíritos em nossas vidas, né? Pô, tem gente que não quer ouvir falar em espírito. Por favor, não fale nisso. Né? E já faz, né, assim, vá de retro e tal, porque assusta, dá medo, não é coerente, é coisa do demônio. Então, é muito melhor, então, vamos pelo reflexo, vamos pelo alma coletiva, né? Vamos pelo sonambulismo, que é muito mais palatável, né? Vamos negar. Então, tem esse lado também, né? O que eu quero ouvir? Qual que é a verdade que eu quero ouvir? Uma um pouco mais branda, né? Açucarada, ou quero uma coisa... Não, o espírito existe realmente. Ele está aí na nossa vida, tá aqui, ombro a ombro, né? Acho que a Ana Paula vai falar alguma coisa. Desculpa, eu acabei cortando. Tem alguma conclusão? Só um momentinho, Ana Paula, que eu sou meio... na verdade é isso mesmo. E você falou uma coisa que é verdade, né? E muito verdade, né? A gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente procura, porque não é aquilo que nos convém, né? Por muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que nos convém, né? Na Verdade. maioria das vezes. Mas um cientista tem que ser imparcial. Mesmo se ele não gosta daquilo, ou se ele acha que aquilo não é verdade, ele tem que ir a fundo numa pesquisa e dar uma resposta imparcial, com base nos estudos. Porque imagine se a ciência do mundo, em todas as áreas, o cara chegasse e falar, olha, é isso que é e acabou, entendeu? Quantas coisas erradas estaríamos acreditando até hoje, ou talvez quantas coisas erradas ainda nós acreditamos com base, porque o cientista nada mais é que um ser humano, e se vale da moral, né? Então, eu acho isso muito importante, isso é um ponto muito importante que você levantou. Religião foi aquela que cerceava, vamos chamar assim, a ciência.
Então, até hoje nós temos resultado disso. São os dogmas, exatamente, ainda muita... Graças a Deus, houve assim uma cisão, né? Hoje a ciência é independente, né? Então, oi, Ana Paula, agora... Não, eu só ia acrescentar uma coisa, né? Porque dá para perceber muito bem o método científico que ele usou, né? Porque ele vai refutando o que ele acredita, né? Então ele tinha, óbvio, né? A gente conhece a história do Kardec, ele teve esse contato, os outros estudiosos falaram para ele, não, isso é uma fonte inteligente, é uma comunicação. E ele falou assim, bom, se vamos partir desse princípio, então todos os outros têm que estar errados. Para que isso seja verdade, então todos os outros têm que estar errados. E é por isso que ele é sistemático em explicar tudo isso detalhadamente, porque ele está refutando toda e qualquer ideia que vai ser contra, né? Porque se nesse nesse momento, ele achasse que algum desses sistemas fosse verdadeiro, então a verdade dele estava errada, e ele teria que admitir que a verdade dele está errada. Então ele não tenta comprovar os espíritos, ele tenta, na verdade, achar se esses sistemas fazem sentido ou não. Eles não fazem sentido. Exatamente. Ele esgotou o assunto, né? A teoria deles, justamente para isso. Agora, olha que interessante. Como Kardec colocou energia, colocou tempo, colocou fósforo ali para ele poder chegar onde ele chegou. Essas coisas, isso que nós estamos estudando, são pontos que só reforçam o valor da obra dele, do que ele fez. Mas essa é a característica da boa ciência, né? Exato, Por isso que dói quando as pessoas questionam a ciência, porque toma muito tempo. E eu lembro que tem certas pessoas que gostam de questionar o espiritismo sem estudar o espiritismo também, né? Em vez de pegar os livros e ler os livros e ter algum tipo de argumentação séria sobre o espiritismo, sempre é aquele jargão, né? Isso até parece, né? Os espíritos só falam o que convém, os espíritos só contam isso, os espíritos só... Quer dizer, leia primeiro, né? Antes de fazer a crítica. Porque tomou tempo, sabe? Não foi fácil estudar tudo isso. Não, mesmo que a gente realmente, o pouco ou muito que a gente sabe, não vem ao caso, né? Foi tempo que a gente dedicou. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. A gente está reunido aqui em horários distintos, alguns já está bem avançada a hora, mas nós estamos aqui estudando, né? Não, eu só falei isso para valorizar, tá, o pessoal do Brasil. Tá? Então, mas é isso, realmente toma, Fernando, toma tempo, toma a energia da gente. E Kardec ele foi de uma maestria, realmente, a gente tem que, quando lê obras de Kardec, tem que ler com respeito, porque ele realmente, sabe, fez muito bem feito. A gente não encontra erros, né? Não. Não há nada que vá contra a razão, nada, né? E é por isso que a gente aceita, né? Eu acho que o único ponto que a gente pode dizer, assim, quando vem algum questionamento, é em relação ao tempo, né? Porque o livro foi escrito em 1800, então a ideia, a cultura ainda era uma, né? E hoje a gente já tem uma outra cultura. Então, certas palavras que ele usou, certos conceitos, a gente pode trazer para a realidade de hoje, né? Não que a gente tenha que reescrever o que ele escreveu, mas trazer e interpretar para o tempo de hoje. Acho que seria só essa ressalva. Não é uma crítica, é simplesmente uma ressalva, para entender melhor e aplicar melhor o conhecimento. Exatamente. Eu acho que acho não, foi o Haroldo Dutra que falou a respeito disso. Ele falou, vamos reescrever Kardec? Não, porque está fora do tempo? Não, absolutamente. O entendimento é importante. Entender com as palavras. É como Jesus também falava. Quando ele falava coisa, né? O Moisés, quando falou, não pode cobiçar a mulher do outro, nem o burrico dele, nem o burrico nem tem mais hoje, né? Está tão difícil de encontrar. É a linguagem da época, né? Então não dá para a gente... Até os próprios espíritos, né, que fizeram as instruções dos espíritos, às vezes eles
tem uma linguagem mais forte, mais... E hoje a gente já, né? É claro, ainda tem os espíritos... Estava até comentando hoje, ainda tem uns perdidos de capela ainda aqui, né? Mas assim, a gente pode amenizar um pouco a linguagem também, né? Não precisa... Tem uma frase clássica, né, no Evangelho, que é do Lázaro, né? Vou lidar com as esporas e não sei o quê. Não, calma, não chega tanto, né? Vou domar vocês pela espora. Eu falo, puxa vida, né? A situação tá crítica. Não, mas é só a linguagem, eu acho. Mas o conceito em si é irrefutável, assim, não tem como refutar. Né? É impossível uma comunicação inteligente. Eu, inclusive, queria perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Então, um médium analfabeto, ele pode psicografar? Pode. Por quê? Porque ele não viveu só essa vida, né? Uhum. Ele viveu muitas vidas e, dentre elas, ele teve acesso à escrita. Agora, tem um tipo de escrita também que a gente vai ver, que é a mecânica. Uhum. Aí, o braço do médium é uma caneta na mão do espírito. Ele faz o que ele quiser. Aí o médium pode conversar, pode olhar para lá, pode fazer outra coisa, pode, sabe, ler um livro. A mão dele está, vou falar uma palavra bem boba, a mão dele está boba, né? E vai ao sabor do que o espírito deseja. Então, Assim Então, como a psicofonia, o médium pode não falar a língua do espírito e pode, por exemplo, falar inglês. Eu não falo inglês, mas eu posso dar comunicação em inglês. e aonde que entra a parte intelectual do médium? Porque eu lembro que eu ouvi assim que, por exemplo, para psicografar, não sei se foi aqui ou foi em outro lugar que eu ouvi que para psicografar o Evolução em Dois Mundos, o Chico chegou até a estudar biologia, etc. Então, o, aonde que tem essa interferência? o espírito, ele busca no banco de dados, né, do médium, as informações, tudo. Você pega um médium que não é letrado, é um médium assim, bastante tosco, e um espírito bastante assim, de raciocínio bem elaborado, sabe? Bastante, bastante culto, né? Aí, quando você escuta o médium falando, quer dizer, a comunicação sai, você fala, nossa, esse espírito coitado desse espírito, é um iletrado, né? Porque ele dá umas engasgadas, não é engasgada, ele busca o conhecimento do médium para poder elaborar a fala, mas ele pode não encontrar no vocabulário do médium aquilo lá. Então sai uma comunicação pobre, né? Se o médium tem conhecimento, tem leitura, tem tudo isso, aí o mesmo espírito dá um show, sabe? E assim para escrever, assim para tudo. Então, no caso do Valdo Vieira, ele tinha mais conhecimento científico. Por isso que a parte científica da obra, né, principalmente algumas delas, né, que foram de André Luiz, que foram divididas entre dois médiuns, né, porque a necessidade exigia aquilo. Porque Chico era muito mais moral, muito mais amor, muito mais... Não tinha esse conhecimento que o outro médium tinha. Então, mas ainda assim ele tinha conhecimento. Mas para que fosse melhor elaborada a obra, então precisava alguém que tinha no arcabouço do conhecimento ali, tinha material suficiente para transmitir ali. Porque senão não sai. O médium é intermediário. Não Então, sai aquilo, né? Então, a mesma coisa aconteceria com o médium que é analfabeto. Então, ele vai psicografar, mas a psicografia dele é limitada. Também. Olha, eu vou contar uma coisa que alguns já conhecem isso aí, porque eu já citei isso, né? Tem problema se a gente avançar um pouquinho, porque não tem uma atividade mais nenhuma, né? Tem 1h30 a nossa reunião. Quem tiver assim com outro compromisso, tudo, ninguém vai ficar bravo se sair, tá bom? Vamos aproveitar esse momento, porque
a gente estava tendo nossas reuniões presenciais em seguida, né? Mas como a gente está, digamos assim, limitados a isso, não pode mais se reunir, então a gente suspendeu a nossa reunião, nossas reuniões presenciais. Bom, então, no caso da minha esposa, né? É dela que nós estamos falando. Não vou nem falar o médio aqui, tá, vamos falar direto, tá? Porque eu já contei para algumas pessoas aí. Como ela falou, ela já deu comunicação em inglês e em espanhol. São 2 idiomas que vira e mexe acontece, lá vem o espírito que transmite, como ela tem, de alguma maneira, ela tem esse conhecimento, ainda que não seja nessa existência, né? Então ela vem e fala. Teve uma ocasião que ela falou, eu não estou conseguindo entender o que o espírito está falando. Aí, mas aí ela explicou. É uma japonesa. Aí precisava ser você. É uma japonesa. Eu não estou entendendo. Ela está falando em japonês. Então ela queria que passasse a mensagem. Ela queria se comunicar. Era um espírito sofredor e precisava ser auxiliado, mas ela não tinha como dizer o que estava acontecendo com ela. Mas o problema é que a médium certamente nunca teve experiência com o idioma japonês. Então, o que a gente faz nesse momento? Orienta o espírito a pensar. Não, pensa o que você quer dizer, pensa, não se preocupe em falar, pensa. Aí esse pensamento entra em sintonia com a médium, e aí ela falou em português, né? Então, é coisa... Porque a linguagem, no final das contas, é do pensamento. Eu já devo ter comentado com vocês, se eu não comentei, eu comento agora, mas alguns sabem porque participaram disso, aqui nos Estados Unidos é comum o médium bilíngue falar inglês, né? Só que tem mais gente no grupo, e tem gente que não fala inglês. Então, o que acontece? Nessa comunicação, o dialogador, o doutrinador, a pessoa que está conversando com o espírito, fala em português e o espírito responde em inglês. E a conversa sai. E tem prova aí, tá? Se alguém duvidar, eu chamo as testemunhas que estão aí, tá? Porque a linguagem é do pensamento. Porque o médium entendia os 2 idiomas, por isso é possível. Agora, se o médium falasse só um idioma e eu falasse em português, aí não tem jeito. Porque essa transferência da informação não acontece. Percebe? Então, depende do que o médium leva de conhecimento. Tanto para falar... Tem médium aí que está, né, aqui nos nossos grupos, e também já tive experiência com outros, que quando escreve, nossa, é muito bem elaborado, muito bem escrito, muito bem, uma psicografia assim, fantástica. Nós temos exemplos aí, muitos. Eu já li muitas cartas aí de espíritos, e vocês viram a qualidade, né? Porque o médium lê, o médium tem uma experiência assim, cultural, então saem palavras bem elaboradas. Agora, se é um médium feito a facão aí, não tem aquela, né, em termos assim de conhecimento, assim, essa cultura, né? Então vai escrever do jeito dele. Pô, mas esse espírito não sabe escrever. Não, o espírito sabe, é que a transferência se dá meia boca, né, do que o espírito quer efetivamente escrever e o que ele escreve. Eu me lembro... Desculpa. Desculpa, Ana Paula, pode falar. Não, é o que eu lembrei enquanto você estava falando, eu lembrei porque a minha mãe gosta muito, né, dos pretos velhos, né? E eu lembrei deles, porque não é que eles não tenham a linguagem, né, não tenham a cultura, é porque eles se identificam falando daquele jeito, né? Isso, então, alguns sim. Eu lembrei deles agora também, porque tem essa questão da identificação também, né? Olha, tem uma coisa que tem médium que não consegue falar que nem preto velho. Não tem jeito, ele não consegue. Aí, ou ele nem fala, o espírito não consegue dar comunicação através do médium, que não consegue. Ou então fala de um jeito, o jeito normal. Agora, tem pessoas que pode ser que até, eu não sei, ou assim, se já teve experiência como negro, como preto velho, sei lá, o médium, né, no caso.
E sai com muita facilidade. A pessoa fala exatamente como o espírito está falando. Aquele jeitinho, os erros de português, né? Em vez de falar o filho, tal, não, fala zifio, né? Aquela, assim. Na verdade, eu acho que há uma identificação muito grande, uma sintonia muito grande com esses espíritos, porque eles são muito bons, moralmente, eles têm assim, eles têm uma bondade e a moral deles não digo que é elevada, tal, mas eles têm uma moral elevada, né? Eles são bons. Eles são bons. E então há uma identificação, aí você passa a falar como eles, né? Não tem. Eu lembro muito, a minha mãe gosta muito do pai Joaquim, né? Ele sempre, de vez em quando, ele aparece. E daí ela sente muito, né? Muito bem a presença, assim, né? Então, é a identificação também. Eu pensei nisso enquanto vocês estavam falando, tem essa questão também. Lá no centro, na Alemanha, tinha muita dificuldade de comunicação mediúnica, porque a maior parte, óbvio, né, falava alemão, e eles se recusavam de ouvir se recusavam de ouvir português, né? Então tinha a reunião mediúnica todinha, do começo ao fim, em alemão. Nossa. Lá no Brasil, tinha um médium, e ele não falava inglês, né? Ele não entendia nada, tal, mas ele tinha comunicação que ele dava em inglês, né? E eu me lembro que uma Ele é bem vez... simples, uma pessoa assim, nossa. E uma vez eu me lembro que eu conversei com um espírito através dele, e esse espírito simplesmente... ele falou, eu me recuso a falar português. O espírito falou assim, eu não gosto desse idioma, eu não vou falar. E a comunicação... Só que ele não percebeu, mas foi devagarinho, de repente, o médium começou a falar em português. Porque a sintonia acaba acontecendo, o pensamento, e aí ele, sabe, deslanchou no português. Tal. Ele nem percebeu. Acho que até hoje ele está achando que falou comigo em inglês. Porque, sabe... É bem capaz. Deixa eu, antes de seguir, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês, que é sobre a nossa, o percurso aí do nosso estudo, né? Os próximos passos, né? Então, o que eu queria mostrar é isso aqui. Em que pé que nós estamos, tá? Nós temos pela frente o quê? Um mês parcial, e depois vamos entrar também num outro mês parcial. E nós temos pela frente, cada um desses aqui, cada grupo aqui, né? A gente pode, eu coloquei até as datas, nós temos ainda sistemas, que são os itens de 45 a 61. E tem uns itens que são muito longos, por exemplo, 46. Então, a gente não dá nem para desdobrar. Ele é bastante extenso comparado com os outros. Então, no dia 9 de dezembro, daqui uma semana, a gente entraria nisso. Olha, o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Então, vocês veem que tem de tudo aí, né? Kardec realmente foi fundo nessa pesquisa. Depois tem o sistema otimista, tem o sistema uniespírito ou monoespírito. Esse dá para fazer os dois no dia 16. E aí acaba o ano, porque por dois motivos. Um, a gente vai viajar, e no caminho não dá para fazer, né, o nosso estudo. E depois vem as festas. Então, aqui já começa uma proposta, né, da gente usar esse calendário aí, que ele pode ser alternado. Se a gente falar, não, nada disso, tá, a gente atende a maioria, tá? Eu vou sair de férias, vou viajar, nossa, ou vou dar uma festa, né? Hoje, em tempos de Covid, é até meio proibido falar isso, mas o que for aí, a gente muda. Aí depois, o sistema, esses dois últimos aqui, né? O multiespírita ou poliespírita e o de alma material, a gente poderia trabalhar e retornar no dia 13, né? E, finalmente, o último, que é a resposta de um espírito, né? Ele é bastante curto, né? Vai ser, né? Não é que é bastante curto, ele daria para preencher aí uma aula, mas a gente tem assunto, tá? Seria no dia 20 de janeiro. E depois, a segunda parte, que aí não que essa última não seja interessante, que ela tem muito essas noções preliminares, ela tem muito de teorias, assim,
para preparar a gente. Não dá para ficar sem ela, como vocês vão perceber mais para frente. Aliás, como já devem estar percebendo, né? Pelas discussões que a gente está tendo aqui, né? E aí depois vem a segunda parte, onde a gente vai entrar propriamente dito nas manifestações, no que acontece, a divisão entre efeitos intelectuais e efeitos físicos, tal. E isso começaria na outra semana, né? Janeiro. Em janeiro, no caso. Então, Será que todos podem eu não sei... iniciar dia 13 de janeiro? Vocês podem pensar, a gente pode até voltar a falar isso na próxima reunião, sobre isso. Posso até mandar essa transparência aí, né, esse slide, para a gente poder, para ver se isso aí. Mas é basicamente isso. Terminaríamos, né, quero dizer assim, a última reunião nossa seria no dia 16, depois a gente retornaria, 16 de dezembro, retornaria praticamente um mês depois, porque tem as festas e tudo isso, as viagens, tá? Dia 13 de janeiro. E aí a gente seguiria no nosso curso, nosso estudo. Por mim, tudo bem. Tá razoável? Tá assim? Então... Por mim, tá razoável. Então, o último seria no dia 16, aí voltaríamos no dia 13, né? Isso. Eu aviso, né, tudo, né? Para vocês. Então, a gente com isso teria... Você queria falar alguma coisa, Inês? Eu estou Não, meio não, só apareci, lateral, hein? só mostrei minha cara aqui. Ah, tá. Por mim também o calendário está ótimo. É uma sugestão, tá? O importante é que, se a gente puder ter o máximo possível dos participantes para seguir com a gente, melhor, né? Se bem que todas elas vão estar sendo gravadas, tá? Então, vocês agora têm essa praga, né, de ter a mim gravado, então vocês não se levam mais na hora que quiser. Se fosse uma cara melhor, mas deixa, né, velho? Bom, eu acho que... Oi? Fazer a prece. Ah, tá. Mas já começou, né? Vamos primeiro saber se tem alguém que gostaria de falar alguma coisa. Hoje a Carol está muito quieta. Eu tenho até medo quando ela está quieta. Né, Inês? Por que você tem medo? Tô bem. Então tá bom. Não, medo é uma maneira de falar. Você me conhece, vai. Eu não perco uma oportunidade, né? Posso até fazer a prece final, se você quiser. Então tá bom. Eu ia convidar a Inês, né? Mas Não, mas pode então. Não, pode, Carol, é sua. A prece é sua. Vamos aproveitar as preces dela por enquanto. O nosso livro de vibrações continua sempre perto aqui. Todos os nomes que vocês pediram e nomes que outras pessoas pediram, com tudo aqui, né? Tudo anotado. A gente tem feito diariamente, né? Nossas preces aqui domésticas, né? E nas reuniões. E podem ter certeza que funciona, viu? Nós temos provas mais do que, assim, claras, patentes de que funciona. Então, se a gente não tiver nenhuma observação mais sobre o assunto, ou até mesmo alguma coisa que possa estar relacionado, mas que não exatamente, mas que possa nos levar ao assunto, a gente faria a prece final, né? Pela Carol. Carol, então eu vou entender o silêncio como sendo uma adesão aí ao que você deve fazer. Pode começar já. Tá bom. Então vamos serenar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, esse nosso irmão mais velho que nos conduz nessa caminhada, na nossa encarnação. E ó, Mestre querido, te rogamos pelo teu auxílio, para que possamos iluminar o nosso coração, esclarecer o nosso espírito com os estudos da doutrina,
do teu Evangelho. E com relação à mediunidade, mestre querido, que foi concedida para que possa frutificar o trabalho do bem, para que possa servir de instrumento de ligação e correlação entre os dois mundos. E que cada um de nós, Senhor Jesus, possamos compreender a grandiosidade que é trabalhar na tua seara. Digo grandiosidade porque é uma oportunidade para servir, para trabalhar, mas acima de tudo, Mestre Jesus, para aprender. E que possamos ser medianeiros com as mãos ocupadas em amparar o próximo ao nosso lado, em servir o pão, em compartilhar do que temos, de ser um ombro amigo, de ter ouvidos caridosos, palavras amorosas e abraços que consolam. Onde quer que vamos, Mestre Jesus, que possamos humildemente nos tornarmos pequeninos para trabalhar nesta terra que tanto necessita de amor, de compaixão, de amparo, de cuidado. Jesus amigo, rogamos também por todos aqueles teus trabalhadores espalhados ao redor deste planeta azul, que trabalham incessantemente pelo bem. Mãos caridosas, que não se importam com o peso do trabalho. Mãos que lavouram diariamente para plantar a tua semente, Senhor Jesus. Seja para aliviar a dor, seja para levar alegrias, seja para compartilhar a boa nova. E te rogamos que esse número de trabalhadores humildes neste planeta possa crescer, Mestre, a cada dia. Sabemos que caminhamos na direção da evolução do nosso espírito, mas não tem outro caminho, Senhor Jesus, senão o do trabalho, o do esforço próprio, da iluminação interior e, acima de tudo, em sermos humildes, mansos e pequeninos, que a vaidade, que o orgulho, as chagas que corrompem a cada um de nós, Mestre Jesus, que possamos lutar e combatê-las todos os dias, porque elas nos afastam de Ti, Mestre. E que assim, nessa luta incessante, endividados que somos, que possamos continuar com a boa vontade, com o esforço próprio, em trabalhar em nós tudo aquilo que necessitamos ressignificar, tudo aquilo que temos que modificar, aperfeiçoar e também trabalhar para levar o Teu Evangelho, Mestre Jesus, aonde quer que vamos. Somos o Teu instrumento e assim desejamos caminhar contigo, Mestre Jesus.
que o teu coração possa brilhar, iluminar a nossa estrada, para que não percamos de vista o objetivo da nossa encarnação, que é servir a Ti, Mestre Jesus. E que o nosso Pai de bondade, o nosso Deus de misericórdia, ampare a cada um de nós, sustentando-nos, fortalecendo-nos a jornada, e que possamos seguir em paz, na certeza, Mestre querido, que o Senhor está conosco, ao nosso lado. E que assim seja, meus amigos. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, Boa gente. Boa noite. noite. Boa noite. Estou me despedindo, hein, Luiz?